Bom dia a todos. Rapidamente, gastar aqui uns pouquíssimos segundos para agradecer bastante a Deus por eu estar aqui nesse momento. Acho que as pessoas que estão aqui me conhecem, sabem um pouco da minha trajetória recente. E esse trabalho em especial de um encontro fantástico, com a Bia, agradecer muito a ela por estarmos juntos aqui. Eu trabalho com produção de drogas e dependência, e ela com questão alimentar, e virou esse trabalho. Então vamos lá. Tac, tic-tac, tic-tac. É o tempo do relógio? É o tempo cronológico? Ou será o tempo poético? Há um tempo. É o tempo do selfie? Ainda não. É o tempo. Tac, tic-tac, tic-tac. É o tempo do relógio? É o tempo cronológico? Ou será o tempo poético? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. Ou será o tempo cantado em verso? Vou lhe fazer tipo tempo. É o tempo do selfie? Ainda não, mas será. Por hora, é o tempo das compulsões, o tempo do fogo de palha. O tempo cronológico é o tempo histórico, o tempo dos fatos. Mas o mundo psíquico é subjetivo, e ainda que permeie a poesia e o verso, ele é um tempo eterno, no qual o foi, o é e o será está. É tudo ao mesmo tempo. O tempo do fogo de palha é efêmero. Nas compulsões, o tempo parece não querer passar. Cuidadoso, cauteloso, trabalhoso, mas difícil de pegar, porém duradouro, é o tempo do fogo de lenha. Assim também é na vida. Quando se tem uma compulsão, se opta pelo tempo do fogo de palha. O desejo é ali ficar, parado no tempo, na experiência prazerosa. As drogas ilícitas, assim como outros objetos de prazer, de compulsão, como trabalho, jogo, academia, sexo, comida, dão uma satisfação temporária, na qual o prazer é alcançado de forma eficiente e em pouco tempo. Rapidamente se esvai, muitas vezes mascarando a realidade que se está vivendo, e dela se tenta escapar com o menor sofrimento possível. Mas este prazer não é duradouro, seu tempo é curto, não tem consistência e exige um reabastecimento contínuo para se manter presente. Além disso, aos poucos vai ocorrendo certa tolerância que começa a cobrar do indivíduo cada vez mais quantidade de abastecimento para alcançar o efeito desejado, levando, portanto, a um aumento gradativo das doses, das repetições e da frequência. Como esse método de fuga do desprazer, fuga da realidade, suspensão do tempo, hora presente, é eficiente, o cérebro busca muitas vezes mais combustível para novamente tornar aqueles momentos desagradáveis insuportáveis, instalando-se a compulsão, podendo estar no caminho de uma possível dependência. Compulsão e dependência andam o tempo todo de mãos dadas, são quase inseparáveis. Quando tais objetos e práticas repetitivas assumem o comando da vida do ser compulsivo, devemos sempre, o tempo todo, ter em vista o indivíduo em detrimento do objeto. Considerar o objeto como prevalência é quase perda de tempo, se não olharmos para o cerne da questão, que é o indivíduo e seus complexos, sua história e suas vivências, já que a compulsão pode migrar de objeto para objeto. Todavia, não podemos considerar
que seja uma falta de caráter, uma deficiência moral desses indivíduos, pois eles são impelidos, são empurrados por algo interior que o fazem para barrar suas dores e angústias. O compulsivo dependente perde o poder de decidir por si só o momento de iniciar e de encerrar a prática de tal ação do impulso, causando um grande desconforto, principalmente por não ter forças para romper o ciclo que se instalou. Mas o que diferencia o indivíduo que pratica as mesmas ações, compra, sexo, bebida, trabalho, jogo, academia, droga, e não se torna dependente? É como se fosse uma magia que se encaixa para aquele indivíduo que não sabe lidar com a angústia do tempo e quer tudo num curto tempo, sem dar tempo ao tempo para construir solidamente cada solução. É difícil aceitar e acreditar que muitas vezes certa dose de sofrimento, de dificuldade, poderá ser o ponto de partida, o empurrão que faltava para buscar novos caminhos a seguir. E, consequentemente, de crescimento de nova bagagem como indivíduo, sendo muito doloroso, insuportável para o compulsivo. São tempos diferentes e é o tempo de cada um. O processo de cura é subjetivo e único, sendo particular e individualizado a cada ser humano. E nesse sentido, o curador deverá estar preparado, não apenas teoricamente, mas na sua plasticidade em abdicar do seu tempo e respeitar e vivenciar o tempo do outro. O que hoje sabemos é que, principalmente, o grupo social no qual o indivíduo está inserido tem importante papel, mas não mais importante que a própria estrutura do ser, que não se permitiu vivenciar o amadurecimento, não vivenciou o tempo real para criar recursos para lidar com as adversidades. O que, como e quanto cada pessoa come, bebe, trabalha, é algo aprendido ou mantido na dinâmica familiar, que pode perpetuar-se no tempo de geração para geração, sendo a compulsão um traço de família. Interessante notar que geralmente é na adolescência que mais facilmente se instalam as compulsões, e é o tempo no qual o eu se diferencia dos pais e mais fortemente os complexos parentais se constelam no indivíduo. O modo como cada ser compulsivo se relaciona com seu objeto de compulsão é único e é importante ser detectado. A conscientização do lugar que ele, o objeto, ocupa poderá possibilitar mudanças nessa relação e, no tempo certo, ajudar no reconciliamento com a sua persona, até então rejeitada e agredida, reflexo de um processo interior envolto em conflitos. Para Jung, o psiquismo é um sistema energético fechado, possuidor de um potencial que permanece o mesmo durante toda a vida. E essa energia psíquica está constantemente e normalmente em trânsito, fazendo movimentos de progressão, quando a energia se dirige para a consciência, e de regressão, quando se afasta dos objetos externos e vivifica conteúdos inconscientes. O movimento de progressão surge da necessidade vital de adaptação ao meio. Na compulsão, há uma carga emocional que supra estados afetivo-emocionais. Assim, podemos dizer que a compulsão é a expressão de algo que não é expresso pela via da fantasia e nem pela via do pensamento ou da linguagem. Quando este movimento em direção aos objetos externos fica bloqueado ou impedido, a libido se detém e, como consequência, reativará sem perda de tempo conteúdos do mundo interno, os complexos parentais, que podem interferir em nossa vida consciente ou não, mesmo contra a nossa vontade consciente. Nas compulsões, a energia não está nem na progressão e nem na regressão, está paralisada. Na progressão, há uma adaptação ao mundo, e na regressão leva a possibilidade para o desenvolvimento, ao amadurecimento. Toda compulsão é arquetípica. O conceito, portanto, é importante, já que sua característica é de um padrão herdado e criativo para elaborar vivências. Ele tem abertura suficiente para receber, num tempo futuro, as inúmeras descobertas
e associá-las, principalmente porque o conceito de arquétipo abriga as variações patológicas dentro do padrão normal. O compulsivo apresenta um distúrbio do processo de repressão. A interpretação arquetípica dessa disfunção é a debilitação da função de delimitação, de organização e de contenção do arquétipo patriarcal, que compromete a eficácia de todo o quadro defensivo, recorrendo a mais combustível, instalando compulsão. O arquétipo patriarcal, com sua função de organização, exige uma separação muito maior entre o eu e o outro, e entre o consciente e o inconsciente, se manifestando no sistema nervoso. No nível da sociedade, é principalmente controlador e hierarquizador, ficando claro uma disfunção, uma problemática com hierarquia e controle, com características subjetivas, como a ansiedade e a especificidade de cada compulsão e de cada dependência. O arquétipo matriarcal é caracterizado pelo prazer, pela ludicidade, pela intimidade e pela espontaneidade. Sua expressividade consciente e inconsciente se exerce de preferência na relação simbiótica e bastante indiscriminada entre o eu e o outro. No nível das ideias, este arquétipo, devido à simbiose do eu com o outro, opera grandemente com a intuição e, no nível da natureza, com o animismo. A perspectiva simbólica do compulsivo, cujo grande exemplo é o mito de Sísifo, que conta sua história no Hades, empurrando repetidamente, dia após dia, uma pedra até atingir o cume de uma montanha, que rola para baixo a cada vez que alcança. Essa perspectiva é a repetição e a improdutividade. Podemos perceber que a dependência é uma dinâmica que aprisiona e impede a fluidez do desenvolvimento, atrofiando assim sua adaptação ao meio e sua criatividade. Assim, um arquétipo, quando sai do inconsciente coletivo, emerge para a consciência ou se mantém no inconsciente pessoal, sob a forma de complexos. O núcleo central do complexo é constituído pelo arquétipo, que atrai conteúdos da consciência dotados de numerosas associações com conteúdo afetivo. É nesse ponto que o vínculo formado com o objeto da compulsão e o fazer, bem como as nossas experiências emocionais, se cruzam e interagem entre si, modelando nossa postura em relação e ao mundo. Esses conteúdos associados encontram-se ligados às reações fisiológicas. Quanto mais alto for o valor emocional, mais elementos associados estão aglutinados no complexo, e mais o complexo estará arraigado e tornar-se-á incontrolável. A compulsão é alimentada pelo ambiente causador dos traumas, que formam os complexos que atuam no comportamento, que por sua vez retroalimentam os complexos que determinam as atitudes, formando o ciclo vicioso. Pais ineficientes deixam de atender às necessidades internas dos pais. Dos filhos, de acordo com Bruxa. As crianças que recebem tal tipo de educação podem crescer confusas e sem conhecer suas próprias necessidades internas e incapazes de identificar suas próprias emoções. E por não conhecerem suas próprias emoções, são mais hipersensíveis às opiniões alheias e se deixam controlar pelo medo da reação dos outros, sendo esta uma das características dos pacientes compulsivos. Mal conhecem as suas emoções e, em geral, respondem impulsivamente a elas. Sem falarmos que vai se arraigando a associação errônea de que o objeto da compulsão resolve qualquer mal-estar, estímulo desagradável, ato compulsivo, conforto, resposta agradável dos pais. Apesar de outros complexos estarem também presentes na compulsão, reconhecemos que os arquétipos parentais negativos estão mais fortemente ligados aos instintos e presentes na compulsão.
O complexo rouba do ego a luz e a nutrição, da mesma maneira como o câncer rouba do corpo a vitalidade. As sequelas do complexo são, resumidamente, as seguintes: diminuição de toda a energia psíquica, enfraquecimento da vontade, perda dos interesses, objetivo e do poder de concentração, perda do autocontrole e surgimento de sintomas histéricos mórbidos. Desta forma, favorecendo a atuação da vontade inconsciente, agindo compulsivamente contrário ao desejo consciente inicial. A influência do arquétipo da mãe sobre a compulsão ocorre através da imagem negativa do feminino, da ânima. Mas, em geral, na família de compulsivos, a voz masculina, a imagem masculina é fraca, o arquétipo paterno é negativo. Quando se forma um complexo paterno positivo, a energia do arquétipo gira em torno da imagem de um pai corajoso, sábio, provedor e criativo. Quando o complexo paterno se forma negativamente, a imagem será de perda da integridade, perversidade intelectual e despotismo, tirania do poder, competição com os filhos e brutalidade. Muitas vezes, numa pessoa com compulsão, o contato com a energia masculina, o ânimo, será através da mãe. Essa imagem da voz da mãe forte demonstra a desfeminilização da mulher e a feminilização do homem. Assim, a energia masculina, o ânimo, acaba não sendo suficientemente forte para dar ordem à vida, para brecar os impulsos, os excessos. O complexo materno positivo confere ao eu o sentido de ser suficientemente bom em um mundo bom, sendo essas pessoas em geral pragmáticas, hábeis e eficientes, fortes e sensatas. Formam um sentimento de direito de existir com plena satisfação das necessidades corporais e psíquicas. Já a atuação do complexo materno negativo gera sentimento de que a pessoa deve lutar por tudo que seja imprescindível. Impera o sentimento de solidão, uma sensação de estar à mercê dos outros. Prevalece o sentimento de falta, o qual precisa ser preenchido através da compulsão com mais e mais. Complexo paterno negativo leva à insegurança no fazer, falta de confiança em si mesmo e uma forte necessidade em agradar ao pai, com uma forte necessidade em ser reconhecido, além de uma forte autodesvalorização e constante sentimento de culpa. A influência dos complexos pode parecer clara e fácil de ser observada, mas não é para quem está sob domínio da atuação do mesmo. Os complexos são capazes de irromper súbita e espontaneamente na consciência e de apossar-se das funções do ego. O que se manifesta como total espontaneidade pode, entretanto, não ser tão puro assim. Existe com frequência um sutil estímulo disparador que pode ser detectado se observar com atenção o passado recente. Entretanto, a atuação do complexo não predomina sempre, podendo ser observadas súbitas incoerências que não podem ser previstas ou explicadas, apenas justificadas. Algumas vezes, a pessoa será excessivamente ponderada e atenta, mas isso demandará um desprendimento de energia muito maior do que o natural, já que demanda atenção e vigilância da consciência. O ato ainda não está integrado ao ego, está em luta com o complexo. Outras vezes, parecerá indiferente ao próprio ato, abusiva e compulsiva. Tender a flutuar de um modo mais ou menos arbitrário são os complexos competindo por ganhar o patrocínio do ego. Ambas as atitudes irão se alternar. Os complexos não são só reativos, mas também, por vezes, são criativos. Dessa forma, sob certas condições, influenciarão a consciência do ego para que escolha uma fantasia ou um desejo, ou um pensamento que não foi, em absoluto, provocado pelo meio ambiente. O estímulo ambiental simplesmente estimula ou libera a energia que está contida no complexo.
E como podemos quebrar esse ciclo vicioso da manifestação de um simples instinto, da descarga de um poderoso impulso e dos complexos? Primeiramente, reconhecendo e tomando consciência das energias que nos dominam, equalizando os valores do ego e do inconsciente para que o conflito não acione o complexo. Posteriormente, transformando a energia psíquica originária através de metáforas e analogias, ampliando a consciência e direcionando a energia para outros objetos de satisfação do desejo primordial, que preencham a necessidade existente de uma forma mais saudável, movimentando a energia de uma forma progressiva, fortalecendo o ego, cumprindo lacunas não percorridas no processo de individuação, como no caso da compulsão, no caminho da independência, da consciência e da responsabilidade por si mesmo. Portanto, se não transformarmos, não elaborarmos nossos complexos, ao tempo do self, estaremos fadados a seguir Sísifo, carregando nosso fardo vida afora, não encontrando de forma integrada sentido para a nossa existência. Bem, obrigado aos colegas, sobretudo por fazerem caber em 20 minutos os três tantas perguntas, né? Tantas pesquisas. Provavelmente a feitura de um trabalho desse, de uma fala dessa, demora bastante tempo. A gente precisa de muito tempo, né? Para digerir, amadurecer, aprender, e vir aqui compartilhar e fazer caber em 20 minutos é um ato de generosidade. Obrigado. Agora vamos abrir um espaço para questões, para que vocês tragam comentários, perguntas, dúvidas. É uma boa hora. Obrigada, Edê. Eu nunca falei no microfone aqui, mas enfim. Meu nome é Mayumi, eu gostei muito das falas de vocês, mas eu queria perguntar para o Carlos e para a Ana, que você citou só um pouquinho da questão da persona, né, das compulsões. Eu queria entender um pouquinho mais. Não é uma pergunta muito clara na minha cabeça, mas eu fiquei curiosa mesmo. Então, como a gente falou que é um processo de individuação, que a pessoa tem falhas nessa construção, que ela não sabe lidar com as coisas, com as adversidades e tudo, então ela cria um personagem. Né? Então, quando eu falo da persona, é isso, entender que aquilo não é a pessoa, que ela é muito mais do que aquilo, né? E desmistificar e estruturar mais o ego, compondo as falhas. Não sei se ficou claro para você. Teve uma fala do Carlos que ele falou que a pessoa ela era maltratada, né? E eu sinto que quando a pessoa tem essa questão, ela não vive a persona como ela gostaria de viver, né? Ela machuca mesmo a persona, né? Ela vai para esse outro lado do meio da sombra, só que não é a sombra também, né? Então, é aquela coisa, né, de que, falando que às vezes essas dificuldades, sofrimento, isso deveria ser encarado como, assim, o pontapé inicial para a virada do jogo, né? Só que não é fácil. Não é fácil, nós todos sabemos que não é fácil, né, encarar as dificuldades. E, assim, como citamos aqui, na adolescência isso acontece muito, também no caso da minha área, mas nas dependências, a pessoa ela precisa de ser feliz, né? Eu, quando às vezes me chamam para fazer uma palestra para jovens, eu começo falando, olha, usar droga é muito bom. Quem me convidou assusta, né? Falou, poxa, a minha é a pessoa errada. Eu falei, por isso que é o problema. Né? As pessoas estão fugindo de... Né? A minha monografia de formação foi sobre os contos de fadas e as dependências. E onde eu faço um paralelo do conto de João e Maria com a estrutura das dependências. Né? Abandonado na floresta, passando a maior dificuldade da vida, uma casa de chocolate e uma senhora bondosa. Desconfia, né? Desconfia porque a vida não é cor-de-rosa, infelizmente. Então você tem que encarar
você tem que criar essa, como a Bia falou, você cria uma persona, você cria um personagem para lidar. Eu costumo dizer, olha, gente muito boa sofre muito, né? Acho que eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, a pessoa não quer cometer aquele ato. Por isso que depois ela fica muito chateada com ela mesma, fica desconsolada, porque não foi aquilo que ela quis construir para ela. Não foi a persona que ela quis construir. É isso. Mas obrigada. Bom, obrigada à mesa. Os temas bem interessantes. Eu vou fazer uma pergunta à Bruna, mas eu acho que tanto a Ana quanto o Carlos podem responder também. Bruna, eu fiquei aqui curiosa sobre os elementos do documentário que você se referiu, que gerou todo esse teu processo de escrita. No que se refere a catábases, né, e o alcance de uma amplificação possível, né, como você trouxe, eu fiquei curiosa, né, quanto à experiência dessa hipertrofia do herói. Ou seja, o que leva esse grupo especificamente para esse lugar, no meu entendimento, que supera o próprio divino. Né? Bom, e aí falando especificamente dos elementos do documentário, eu gostaria de saber se nós poderíamos pensar, né, em uma compulsão, coadunando com a fala dos colegas, nessa permanência fora de si mesmo. Acredito que sim, porque é uma fuga, né? A compulsão é uma fuga. E pensando em específico nos transhumanistas, quando eles desejam a imortalidade, que é o desejo supremo, digamos, desse movimento filosófico, eles estão fugindo de algo que assusta, que dá medo, que é difícil de encarar, né? Que é a finitude. Então, eu acho que é possível sim pensar numa compulsão, mas eu acho que é mais no sentido de uma compulsão simbólica, né? Uma compulsão mais geral, de uma fuga, de experienciar a realidade da psique, a realidade da vida. Acho que é possível sim. Não sei se vocês querem. Bom, o que eu percebo, né? Quando você tem uma desconexão com o divino, que é o que ela colocou, e uma dissociação da tua essência, que também é o que ela colocou, você acaba podendo gerar medos, inseguranças, e aí você pode ir para o caminho de alguma compulsão ou de qualquer outro distúrbio. Né? O caso da compulsão que a gente coloca é muito ligado aos complexos parentais. Se a pessoa não tem esse complexo parental tão machucado, né, tão danoso, ela vai adquirir um outro distúrbio, uma dissociação, vai acontecer alguma outra coisa, não necessariamente a compulsão. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Ela é sutil, mas eu acho que é a diferença. Alguém mais? Marcelo, bom dia. Primeiro, obrigado pelas apresentações, pelas falas maravilhosas. Achei muito interessante como que a morte passa os três assuntos, né? O corpo corruptível, a morte da vontade, né? A corrupção da vontade, na compulsão, né? Então, achei muito interessante. A Bruna falando, eu me lembrei de Elizabeth Kubler-Ross, que na experiência com os pacientes terminais, depois ela vai se sentir compelida a criar uma experiência de morte para as pessoas que não estão numa situação de paciente terminal, para que essas pessoas possam, experienciando a morte, dar real valor para a vida. Né? Eu fiquei pensando assim, até que ponto isso naquela época já não era um chamado para o luminoso, já era um chamado para o sentido através dessa descida às profundezas. Né? Aí, Carlos